Você acha que na pandemia os gases diminuíram? Não tô falando dos seus gases, eu tô falando dos gases de efeito estufa. Fiquem aqui nesse vídeo para entender melhor. Olá, bem-vindos ao canal Dias Mais Sustentáveis. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma notícia, que é a notícia da semana. Vamos ler então a notícia da semana, do dia 30 de abril de 2020 na Folha de São Paulo. Pandemia derruba emissões de carbono, mas Brasil deve ter alta com desmate. No país, houve um aumento de 51% nos alertas de desmatamento no primeiro trimestre. A pandemia, vai falando aqui da pandemia, que diminui os automóveis, diminuiu os aviões comerciais no mundo e com isso diminuiu vertiginosamente esses pontos. Segundo estimativas da Organização Meteorológica Mundial, vai diminuir 6% em relação a 2019. E um estudo da Climate Action Tracker estima que as emissões de CO2 das atividades industriais e da queima de combustíveis fósseis fiquem 4 a 11% abaixo de 2019. Porém, a notícia fala do desmatamento. Mas você sabe o que é CO2? Você sabe o que é aquecimento global? Você sabe o que é emergência climática? E o que tudo isso tem a ver com os dias mais sustentáveis que estamos buscando? Vamos ver um pedaço desse vídeo do portal eCycle, que eu adoro tanto, indico para os meus alunos, e nesse vídeo vai explicar bonitinho, de uma forma bonitinha, o que é o CO2 na atmosfera. Vamos lá no vídeo. eCycle, sua pegada mais leve, apresenta o que é CO2. Também conhecido como gás carbônico, o dióxido de carbono, CO2, é um composto químico gasoso e um dos gases que pode desequilibrar o efeito estufa. Ele não possui cheiro ou sabor e é essencial à vida na Terra por ser um dos compostos principais para a fotossíntese das plantas e por manter o aquecimento do planeta. Quando a radiação solar chega à Terra, o vapor de água, o dióxido de carbono e outros gases absorvem o calor, impedindo que ele se dissipe. E isso é bom para que o planeta se mantenha aquecido. Só que a concentração exagerada de CO2 na atmosfera gera desequilíbrio, pois intensifica o efeito estufa e acelera mudanças climáticas. As fontes mais comuns de CO2 são respiração de animais, seres humanos e organismos vivos, decomposição de seres vivos e materiais, erupções vulcânicas, atividade humana principalmente de indústrias, queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo, diesel e gasolina, desmatamento e queimadas. Os setores industrial e de transporte são os principais vetores do excesso de gás carbônico na atmosfera. As mudanças no uso da terra também afetam ecossistemas que antes poderiam absorver CO2. A alta concentração atual de gás carbônico na atmosfera começou no final do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial, que demandou a utilização de grandes quantidades de carvão mineral e petróleo como fontes de energia. Desde então, a concentração média de CO2 vem aumentando. Alta concentração de dióxido de carbono leva à poluição do ar, chuva ácida, desequilíbrio do efeito estufa com consequente elevação da temperatura da Terra, derretimento de calotas de gelo, elevação dos níveis oceânicos, entre outros problemas. Segundo estudos, a convivência do ser humano com a poluição implica em efeitos muito negativos à saúde, como aparecimento de doenças respiratórias e cardiovasculares. Muito instrutivo, não é? Pois é, aqueles gases que comentamos no começo da nossa conversa aqui nesse vídeo também fazem parte das emissões de CO2. E como que podemos diminuir essa nossa pegada, esse nosso marco, essa nossa emissão de CO2 na atmosfera? No meu livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, eu coloco algumas dicas, mas o principal é como você pode minimizar ou diminuir a sua pegada ecológica, a sua pegada de carbono, o seu impacto ambiental. Sim, temos que começar a pensar no gasto de energia, no gasto de combustíveis fósseis, começar a usar mais transportes públicos, trabalhar mais com esses conceitos de que você consegue ser mais minimalista e sim
comer talvez menos carnes. Eu sei que é um pouco difícil para alguns, mas esse também é um dos que mais acabam tendo essa pegada de CO2, não no seu óbvios gases que os bois fazem, mas sim no desmatamento que se faz o pasto, que é exatamente essa nossa temática. E nesse vídeo, o que eu gostaria de colocar? Exatamente que nós, como consumidores, como população, perguntemos aos nossos governantes, às empresas, o que eles estão fazendo, principalmente contra o desmatamento, que é a nossa maior pegada ecológica, a nossa maior pegada de carbono aqui no nosso país, no Brasil. Então, se você não tem falado sobre desmatamento, se você não está postando sobre desmatamento, talvez esse seja um dos pontos para você poder começar a minimizar o carbono. E com isso, as autoridades, todo mundo vai começar a mobilizar-se para isso. Eu sei que é difícil, uma temática um pouco complexa, que não é tão simples assim. Mas se muito mais pessoas colocarem isso nas pautas, colocarem isso no seu Instagram, no seu Stories e começar a questionar esses pontos do desmatamento, acho que é um bom início nessa nossa campanha digital. Se estamos realmente preocupados com o aquecimento global, se estamos aí no mesmo movimento que a Greta que está aqui, a gente realmente precisa fazer esse desenvolvimento e nos mobilizarmos para que no Brasil a gente minimize e diminua essa questão da nossa pegada de carbono que vem principalmente do desmatamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dê um like, dê um joinha, curta o nosso canal que logo mais teremos mais vídeos. Um grande abraço!